O que é a história? A palavra, que vem de origem grega e significa testemunha, pode assumir diferentes postos no que cabe ao termo história. Entre eles, podemos encontrar ela como sendo uma ficção, um processo vivido ou simplesmente conhecimento. Conhecimento este que muitas vezes é passado despercebido ou até mesmo dado por inútil. O entendimento e concepção da história auxiliam na reflexão e no processo de aprimoramento para o futuro, pois, conhecendo os erros, métodos e até acertos do passado, pode-se chegar a um entendimento melhor sobre o que está acontecendo no presente e o que não se deve fazer com o que há de vir, visto que foi feito anteriormente e não trouxe bons resultados. O conhecimento da história foi por muito tempo negado aos pobres, onde apenas os nobres podiam ter acesso, já que o conhecimento é sinônimo de poder. Apesar de que, conforme acontecem descobertas e são feitas pesquisas, algumas coisas nela podem se alterar. A história é uma ciência. Tal se diferencia dos outros por estudar o ser humano ao longo do tempo, da infância à velhice, do nascimento à morte, estudando suas vivências, o que pensavam, como agiam, suas heranças deixadas, objetos que fabricavam, entre tantas outras coisas. Mas, para que seja comprovado tais coisas e que sejam bem compreendidas, é preciso que haja fontes históricas. Atualmente, existem as fontes escritas, que consistem em jornais, revistas, letras de música, documentos, cartas, livros e entre outros. E também as não escritas, que foram incluídas também como fontes históricas graças à escola de análise. Essas revolucionaram a maneira de escrever. Dentre elas, temos as fotografias, pinturas, esculturas, armas, objetos, depoimentos orais e tantos outros. Um bom exemplo a se citar de uma fonte não escrita são os sambaquis, fonte de extrema importância para a compreensão do modo de vida dos sambaquianos. As fontes históricas são essenciais para o trabalho do historiador, que deve viver o seu tempo. A história que ele escrever é a história que ele vive. Caso contrário, está cometendo um anacronismo. Não há história imóvel e a história também não é pura mudança, mas sim o estudo das mudanças significativas. A periodização é o principal instrumento de inteligibilidade das mudanças significativas. A periodização da história, elaborada pelos pesquisadores, visa ordenar os acontecimentos e os temas que serão analisados, podendo variar um pouco de acordo com o ponto de vista dos mesmos. A periodização mais usada hoje divide a história em pré-história, que da forma mais correta seria pré-escrita, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que foi da Revolução Francesa até os dias de hoje. Neste Story-Art, que é a perfeita junção de história com a arte, foi visado enfatizar 3 pontos. A história como a ciência do homem no tempo, de acordo com Mark Bloch, a importância da história, do seu conhecimento, sua preservação e valorização, e como as fontes históricas auxiliam não só a comprovação dos fatos, mas também os relembram, já que uma das diversas funções da história é não deixar que o ser humano caia no esquecimento. Através da dança e da interpretação, iremos apresentar a vida de uma pessoa, de seu nascimento até sua morte, onde a importância da história como conhecimento, o registro e conservação dos fatos históricos e até mesmo a sua própria história será cada vez deixada mais de lado. Onde abordamos uma crítica à influência do governo a não dar o valor necessário à história e o incêndio no Museu Nacional. You're broken down and tired of living life on the merry-go-round, and you can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up, and I do it 1,000 times again. And I'll rise up, I like the waves. I'll rise up, in spite of
silence isn't quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, bring it to its feet. Move mountains. One foot in front of the other, babe. One breath leads to another, yeah. Just keep moving. Oh, look within for the strength to dare. There's enough for the voice to say. Just keep moving. Figure it out, but don't stop moving. Go, go, go. Figure it out, figure it out. You can do this. So my love, keep on running. We gotta get through today. Yeah, my love, keep on running. Gotta keep those tears at bay. Send them up in flames, in flames. Don't stop, tomorrow's another day. Don't stop, tomorrow you feel nothing. Just keep moving. Oh, don't stop, the past will trip you up. You know right now how to be enough. Just keep moving. Figure it out. Stop moving, go, go, go. Figure it out, figure it out. You can do this. So my love, keep on running. We gotta get through today. Yeah, my love, keep on running. Gotta keep those tears at bay. Send them up in flames, in flames, in flames, in flames. Go, 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 figure it out, but don't stop moving. Go, 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 figure it out, figure it out. You can do this. So my love, keep get through today. Yeah, my love, keep on running. Gotta keep those tears at bay. Oh, my love, don't stop running. Gotta send them up in flames, in flames. De início, podemos ver os pais da criança a embalando logo após seu nascimento. Em seguida, a fase em que a criança dá seus primeiros passos e os pais registram esse fato, levando até sua sala histórica, onde até então estava a personagem que representa a história, com um sentimento de felicidade por estar sempre sendo lembrado. O registro desses fatos históricos, entretanto, se encerrarão com a criança com seus 7 anos de idade, levando seu primeiro trabalho escolar até a sala. Pois, a partir disso, a próxima situação retratada será a do indivíduo com 12 anos de idade, que já não dá mais a importância devida à história, onde, com um pensamento mais individualizado, não se influencia pelos pais, mas sim pelo governo, que fora representado por uma pessoa, onde ela é abordada de diversas formas e apenas explícito no final. A história, por si própria, se sente cada vez mais triste, tenta se manter forte,
mas se tornara cada vez mais impotente. As coisas pioram ainda mais na representação do indivíduo com seus 16 anos, que apoiara a reforma do ensino médio. A história sai de sua sala e persiste de todas as maneiras em chamar sua atenção, mas só é percebida quando vista em chamas. Presa em museus esquecidos, ela demonstra sua dor e seu desespero para alcançar a personagem. Antes que destruída pelo governo, se tornaria apenas cinzas. O indivíduo, ao se ver encurralado pelo governo e sua história sendo queimada aos poucos pelas chamas, tenta alcançar e recuperar o tempo perdido, mas era tarde. Sem conhecimento, estava completamente dominada. Em uma batalha direta entre o governo e a história, ela já se vê completamente queimada e sem forças para alcançar a personagem. Ao se tornar cinzas, a história é esquecida, permanecendo presa em sua sala. O indivíduo morre sem ser lembrado, pois deixara de preservar sua história. A importância e a formulação do trabalho foi muito maior do que imaginávamos no início. Tínhamos como propósito a conscientização da valorização de história, não só como processo vivido, mas também como conhecimento. Mostrar como é válido conhecer o seu passado, visitar os museus, e como isso auxilia diretamente no próprio indivíduo. Entretanto, concluímos que nossa mente também fora aberta para tudo isso. Nas visitações aos museus, para as gravações, as pesquisas e formulação das ideias, desde o propósito inicial até a conclusão do trabalho. Algumas coisas que foram modificadas em seu desenvolvimento para o aprimoramento do resultado final, para que fosse capaz de enxergar o sofrimento da história, o poder do governo e a mente fraca da pessoa representada. Fato este que não está fora do comum do que vemos hoje em dia. Desejamos que olhos sejam abertos e que o conhecimento da história seja para todos. One breath leads to another, yeah. Just keep moving. Look within for the strength today. Listen out for the voice to say. Just keep moving.